analisando no vocacional, o que a gente consegue descobrir? Assim, você mencionou do tipo de inteligência, mas quando você pega o mapa em si, é o tradicional, a gente olha o meio do céu, a gente olha casa 6, o que pesa mais, ou depende da pessoa? Fala um pouquinho dessa parte. Ok. Existe, mesmo quando se analisa, por exemplo, o profissional no mapa natal, nós vamos falar da triangulação, que nós Sim, falamos 2, 6 e 10, que é sim. como você gera recursos, como é que Uhum, você se vê no teu trabalho uhum, e na tua carreira. Só que sim, quando nós falamos de vocação, ela vai um pouquinho mais além do que isso. tá. Claro que se tivermos que determinar, por exemplo, aqui nem eu falei entre o advogado e o médico, Sim, essas casas ligadas à carreira, ganhos, meu dia a dia e o meu papel profissional vai entrar. Só que tem outros elementos. E por sim. quê? Nós trabalhamos também com uma questão que se chama âncoras de carreira. Isto foi a primeira vez, foi um psicólogo organizacional e que trabalha Uhum, com gestão, o nome dele é Edgar Schein, uhum, só que ele fazia esses âncoras de carreira pautado em questionário. Então, você respondia várias questões. tá. Assim como, por exemplo, nós vamos ver as tipologias junguianas, quando Sim, você fazia, era através de perguntas e questionários, e nós analisamos direto no mapa. Então, o que tá, é essa âncora de carreira? Né? Que ancoragem é essa? tá. Então, de repente, nós já definimos ali por uma inteligência ou duas predominantes. Ok, Essa âncora, por exemplo, você tem uma âncora, eu vou lá o mapa do Ed agora. Será que tá, a âncora dele? Ele está mais para uma liderança que levaria a uma gerência geral? Um exemplo. Ou tá, ele tem uma âncora que é mais do especialista? Que seja tá, qual área que ele escolher, ele tem esse alto grau de especificidade. É tá. um olhar mais técnico. Ok. Outra coisa, será que no mapa que eu estou analisando, a pessoa ela tem a âncora autonomia ou ela tem a âncora estabilidade e segurança? Porque aí Entendi. você começa a definir esse perfil, porque a autonomia tem que pessoas que têm essa questão da independência. Tem Sim, mapas que não sabem, não tem essa âncora. Eu preciso da minha segurança, eu preciso da minha estabilidade, ok? Um desafio puro. Porque essas âncoras, como a gente fala, a própria ancoragem, ela pode estar em várias carreiras. Então, por exemplo, olhei lá no mapa que uma das âncoras, quando a gente vai olhar correspondências astrológicas, chama-se desafio puro. tá. Desafio puro são aquelas pessoas que falam assim: quanto maior o desafio, melhor. É aquela pessoa que fala assim: é, como é que eu posso dizer? Se eu for um consultor. Então, esse consultor ele vai falar assim: bom, se tiver à beira da falência, é essa que eu quero. Porque Entendi. aí ele vai usar da estratégia. Eu Sim, posso pegar, por exemplo, um atleta que tem o desafio puro. Qual é a tá. visão do atleta? Eu vou competir. O que é Uhum, competir para o atleta? Vencer ou perder. sim, Aí você pode pegar um desafio puro, por exemplo, para um vendedor. A venda para aquela pessoa é vista como vitória ou derrota. sim. Então, essas âncoras, ela não vai propriamente definir, muitas vezes, a carreira em si, mas o papel que você vai ter mediante essa carreira. Então, Sim, são várias. é engraçado, você, desculpa te cortar, mas assim, eu conheci uma pessoa como eu trabalhei, eu tive uma chefe, exatamente isso que você falou, ela trabalhava em vendas e assim, você olhava para ela fisicamente, você nunca diria. Baixinha, meio Barbie, sabe? Mas ela tinha isso que você falou, ela encarava cada venda como esse desafio assim de ganhar e perder. Ela falava: ninguém entra na minha sala e não vai sair sem eu vender alguma coisa. Que no Sim, caso era curso de inglês, tá? Mas sim. assim, é exatamente esse perfil que você estava falando. E é interessante porque tudo isso, né, que nós vamos pegando exatamente onde que chega.
com essa ferramenta vocacional. Nós vamos construindo esse passo a passo e você vai se chegar a essa vocação sem dúvida nenhuma. Então, a gente fala, tem essa parte das âncoras e tem os tipos profissionais. Isso é importantíssimo para definir a própria carreira. Porque você citou o médico, por exemplo. Sim. Primeiro que perfil médico, eu preciso ter um mapa que apresente muita resistência. Sim. Okay? Por conta até que você citou agora há pouco. E esse médico, por exemplo, ele vai ter o tipo que a gente fala curador. Tá. E o que é o tipo curador? É aquele mapa que ela está indo ter um foco para a natureza humana. Então, Sim. o curador é um tipo. Então, ele vai estar presente em algumas carreiras. Então, nós vamos avaliando inteligências, as âncoras e os tipos, e nós vamos chegando a alguma carreira. Não uma, né? Algumas carreiras. Mas, assim, algumas carreiras, algumas possibilidades. São vários, né? Tem uma grande diferença. Você fala entre um organizador e um realizador. Você olha o mapa, você sabe. Você olha o mapa, você fala, esse mapa é de organizador ou de realizador? Então, o organizador é mais o lado prático. Então, de repente, você até pode ver um organizador, num administrador, num contador e aí afora. Mas se você vai ver um administrador, ele tem, por exemplo, o tipo realizador. Gente, não é um só, as coisas elas se combinam. É mais complexo, é uma mistura, né? Nós somos complexos, né? O ser humano é complexo. A gente não tem uma coisa só. Ainda bem. Graças a Deus. Existe essa... Mas quando você fala uma diversidade, mas que tem foco. Você fala assim, tá bom, Patrícia, vamos pegar lá a inteligência espacial, aquelas pessoas que têm aquela noção, né, de movimento, de localização e direção. Essa inteligência, ela vai estar presente em várias carreiras. Então, essa inteligência espacial, eu posso ver junto de uma lógica matemática, no engenheiro, no arquiteto, num decorador. Só que nuances eu tenho aqui? Tanto um arquiteto ou um decorador tem que ter essa noção de espaço, correto? Agora, o decorador ele vai ter um lado, uma visão mais artística, estética. O engenheiro ele vai ter uma visão mais lógico-matemática. Sim, sim. Até o auxiliar de obra, ele tem que ter essa inteligência. Todas as carreiras, gente, ela trabalha com essas inteligências todas. Sim. Então, é quem que você combina. Se um tem inteligência artística e corporal, vai dar um ótimo dançarino. Porque já são duas inteligências. Sim, né? Se eu tenho só o corporal, eu só tenho um atleta. E essa combinação que a vocacional faz é que nós vamos filtrando e chegando a essa vocação. Perfeito. Ou seja, essas informações elas vão sendo como filtros mesmo, né? Como você acabou de dizer. Porque um direcionador de ideias, que é outro tipo, você vai ver isso em várias carreiras, na carreira do publicitário, na carreira do psicólogo, na carreira de um jornalista. Sim. E existe nuances que eu podia falar, tá bom, qual é a diferença entre um direcionador de ideias e um buscador? Sim, o buscador também são coisas tênues. Agora, o buscador ele é mais idealista, ele é mais o tipo, é mais o lado filosófico, é o lado mais estudar teologia, ele tem aquele lado mais ideal. Então, tem algumas mudanças nesse sentido.